e a paz do Senhor para todos os irmãos. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus, damos glórias por tudo, amém, meus amados? E o meu boa tarde para você que está agora me ouvindo neste momento. Amados, depois de uma programação dessa que eu ouvi agora, do nosso pastor, o programa que acabou agora, amados, eu digo para você, é bênção pura, é forte, como diz o pastor, é muito forte, amado. Amado de Deus, gostaria, com toda a sinceridade, de também ser assim, pouco puro, mas papai disse que eu tenho que fazer o que eu faço, e glória a Deus. Sem brincadeira, eu gostaria de chegar e poder falar, de gritar, mas o meu jeito é esse que você está vendo, amém? E glória a Deus, louvado o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, porque a Bíblia diz, em tudo dê glória, então eu dou glória pelo meu jeito, amém? Glória a Deus, é isso aí, meu amado. Então, amados de Deus, vamos começando o nosso programa na rádio Nova Aliança em 95.5 e o site da rádio Nova Aliança online.com.br. Telefone 26 28 3309 26 28 3309 e o WhatsApp 971 32 8007. Você, amado, que está na escuta, ouça. E se você, amado, está com algum problema, ligue para nós, ligue para a rádio, ligue para cá pelo telefone 21 26 28 3309 e, amados, coloque seu nome na oração, amém? Pelo menos isso, faça alguma coisa por você, porque nós estamos aqui, amado, para exatamente glorificar a Deus com a sua vida, com a sua aceitação, amém? E glória a Deus para o apenas, amém? Estamos aí, meu amado, junto e misturado, amém? Glória a Deus, aleluia, para o Pema, isso. Amados de Deus, eu vou começar hoje pelo nosso bom dia, né? Vou falar, hoje nós estamos no dia 2 de agosto, dia segundo dia do mês de agosto, o dia que Deus fez para nós, amém? E a mensagem hoje está no livro de Ezequiel, o capítulo 20, do 30 ao 44. Ezequiel. Vamos ao livro de Ezequiel, no capítulo 20. Amém? Glória a Deus. O capítulo 20 está aqui, depois do 19. Então vamos ler, amado, a palavra do Senhor, do 30 ao 44. São 14 versículos que nós iremos ler para trazer a mensagem. O título da mensagem, livrando-se do fardo do pecado. Oh, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, versos 30. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, vós vos contaminais a vós mesmo, à maneira do vosso pai, e vos prostituís com as suas abominações. Oferecerdes os vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos, vós vos contaminais com todos os vossos ídolos, até ao dia de hoje. Porventura, me consultaríeis, ó casa de Israel, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. O que vos ocorre à mente, de maneira nenhuma sucederá. Isso quer dizer, seremos como
as nações como as outras gerações da terra, servindo as árvores e as pedras? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido, derramando furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-eis dentre os povos e vos congregarei das terras, nas quais andais espalhados com mão forte, com braço estendido e derramando furor. Levai-vos-eis ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, como entrei em juízo com os vossos pais, no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes, e os que transgrediram contra mim da terra das suas moradas. Eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Quando tu a vós, outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide, cada um sirva aos seus ídolos, agora e mais tarde, pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profanei mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá. Toda aquela terra, ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as vossas primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós perante as nações. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos, com que vos contaminaste, e terei nojo de vós mesmo, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor de meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Amados, palavra de Deus. O livro de Ezequiel, capítulo 20, a partir do versos 30, amados. É tremendo. Realmente é puxão de orelha violenta. Se você, amado, está pensando alguma coisa, não pense. Haja, amém? Livrando-se do fardo do pecado. Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram e de todas as ações pelas quais vocês se contaminaram, e terão nojo de si mesmos, por causa de todo o mal que fizeram. Amém? Ezequiel 20, 43. Se você tem filhos ou trabalha com criança, sabe a importância de insistir em que eles admitam seus erros. Se uma criança mente, rouba ou engana e nunca é responsabilizada por seus atos, será tentada a experimentar outros procedimentos igualmente errôneos. A confissão e o arrependimento não são princípio apenas para nossos filhos. A paz do Senhor, Angelina. Amém, glória a Deus. A confissão e o arrependimento não são princípios apenas para nossos filhos. São igualmente importantes para nós, como filhos de Deus. O pecado não confessado levanta um muro entre nós e Deus.
O arrependimento, que significa afastar-se e decidir nunca mais cometer o mesmo erro, fica manifesto quando afirmamos: fiz isso, sinto muito, não repetirei. Se o pecado não for confessado, a pessoa não se libertará das algemas que o acompanham. O rei Davi sabia tudo sobre o pecado não confessado. Ao escrever: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, 3 e 5. Deus disse aos israelitas que eles desobedeceram e não se arrependeram, que eles se lembrariam de sua maldade e se odiariam por isso. Todas experimentamos a sensação de vergonha quando lembramos certas palavras que dissemos ou certos atos que cometemos. Talvez nunca possamos esquecer essas coisas, mas ainda podemos ser libertos do cativeiro e do fardo da culpa ao confessar tais pecados e nos arrepender deles. Com isso, Deus removerá o fardo e nos renovará. Glória a Deus. Amém? Senhor, ajuda-me a reconhecer e confessar o pecado rapidamente. Capacita-me a viver de tal maneira que eu não tenha de me arrepender de palavras, pensamento ou ações. Amém? Veja, meu amado, esse é livrando-se do fardo do pecado. O pecado pesa. Eu já disse aqui várias vezes: pecar é ruim? Não, meu amado. Pecar é uma coisa boa, ótimo pecar. É uma das coisas que tem na nossa terra, no nosso mundo, que dá mais prazer ao homem. É o pecado. Só, meu amado, Big retorno, glória a Deus, amado. Só que acontece, amado, que o pecado traz consequência. Amém? Traz consequência. E as consequências do pecado, amados, é que nos faz cair o peso, as consequências. Que o pecado é perdoado, mas as consequências ficam, meu amado. A não ser que você se livre pagando por ele. E você sempre paga. Porque o pecado, ele é perdoado, certo? Você pecou, pediu perdão a Deus, Deus te perdoa. Com certeza Ele te perdoa. Mas as consequências, meu amado, as consequências vêm. Então não esqueçam de que o pecado nos separa de Deus. E o pecado é perdoado por Deus, claro. Agora, as consequências nós temos que viver. Porque Deus não nos trouxe aqui, amado, foi para viver pecando. Ele nos livrou, mandou o Filho dele descer, se tornar um homem, morrer por nós, amado. Mas acontece que isso nós temos que continuar não pecando. Você peca, eu peco, com certeza, meu amado. Eu não estou dizendo que nós não pecamos. Eu estou dizendo que nós temos que pedir perdão a Deus. Se você, amado, todo dia orar a Deus, de manhã cedo, de noite, quando você for deitar, você se ajoelha pedindo perdão pelos seus erros, pelas suas transgressões, pelo pecado que você cometeu sem ter conhecimento, você, com certeza, lutou o dia todo contra os pecados. Então Deus se alegra com você, amado, porque a alegria dele é que nos fortalece cada vez mais. Amém? Não esqueça, peça perdão a Deus.
Amado, aqui no capítulo 6 de Coríntios, diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos não de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, pois sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Será, meu amado? Louvado o nome do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Veja só, meu amado. Então diz assim, ó. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócio terreno, constitui um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, bolo digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulo? É isso que o Paulo quer dizer, meu amado. Que você não deve estar julgando o irmão, indo contra o irmão, no caso no mundo. Você querendo saber, falar algo sobre um irmão, ou reclamar do irmão, você tem que ir a ele e falar com ele, conversar, e não chegar às pessoas mudando e também chegar e começar a falar, às vezes, certas bobagens. Amém? Por quê? Porque você está indo contra o seu irmão, e isso é abominação para Deus. Amém? Então, meu amado, não faça isso. Se você tiver algo contra o seu irmão, vá a ele, arranje 2 ou 3 testemunhas e converse com o pastor, porque se você fizer isso, você está se livrando de um mal bem maior, porque você está fazendo exatamente o que Deus quer que você faça, e não fazendo aquilo que o homem quer que você faça, porque aí você estará entregando seu irmão para um lugar onde não deve fazer. Porque se alguém tem que julgar alguém, somos nós mesmos que temos que julgar aquele irmão. Então o pastor, no caso, né? O pastor que tem que julgar, chegar, chamar o irmão e conversar com ele. Você diz: pastor, aconteceu isso, isso e isso. Aí o pastor chama o irmão, você como testemunha, claro. Você chama o pastor, chama o irmão, conversa com o irmão a respeito daquilo que você colocou. Então, depois que vocês dois se encontram junto com o pastor, aí esclarece tudo que tiver de errado. Então, amados, essa maneira de você viver bem dentro da igreja e com Deus também. Às vezes você chega na ceia, aí, amado, chegou na ceia e está com um problema, mas esquece aquele problema. Está com alguma coisa contra um irmão, mas esquece do irmão. Você acha que você pode, entendeu? Você pode chegar e simplesmente tomar a ceia sem se acertar com seu irmãozinho. Não, meu amado. Você não pode tomar a ceia sem se acertar primeiro com seu irmão. Você tem que primeiro acertar-se com ele e depois tomar a ceia. Porque se você tomar a ceia sem se acertar, a Bíblia condena isso. Você tem que estar puro. A Bíblia em 1 Coríntios 11, pertinho aqui, né? Diz assim, ó, no versos 25, não, no 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Se você se examinar e achar que tem algo contra o irmão, você tem que chegar lá e se acertar com o irmão.
na hora ali, tudo bem. Contra qualquer um, amado. Então você, se acertando com ele, você pode ceiar tranquilamente. Porque você está correto com Deus. Você está correto com a igreja. Porque existem coisas que nós temos que fazer e coisas que nós temos que aturar. Amém? Então, amado, se você come, aqui no 29 diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si próprio. Amém? Você está sendo culpado daquilo que você está fazendo. É a mesma coisa que a pessoa se suicidar. O cara que se suicida, como é que ele vai chegar lá em cima perante Deus? Perante o Todo-Poderoso? Quando ele se ajoelhar nos pés do Senhor? Como é que ele vai se defender se ele matou ele mesmo? Esse é um pensamento meu, amado. Esse é o pensamento que eu tenho comigo sobre isso. Deve ter outras coisas, mas esse é o problema de Deus. É com Deus, não comigo. Amém? Mas o que me vem é isso, uma das coisas. Porque se eu matar alguém, ou se alguém me matar, existe defesa. Amém? Agora, se eu me mato a mim mesmo, como é que eu vou me defender, meu amado? Não tem como eu me defender. Por quê? Se eu chegar e tentar me defender, eu me matei, como é que eu vou como é que eu vou me defender? Amém? Então, meu amado, nós temos que pensar bem a respeito de cear. Eu comecei falando uma coisa, estou falando outra coisa totalmente diferente, não é isso? E eu comecei a falar no capítulo 6 de 1 Coríntios, amém? Mas uma coisa, meu amado, puxa a outra, amém? Nós estávamos falando sobre julgar o irmão, portanto, julgar o irmão é a mesma coisa, a ceia também faz parte, amém? Aí diz assim no capítulo 7, o só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofrei ante a injustiça? Por que não sofrei ante o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso ao próprio irmão. Quando sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuro, nem idólatra, nem adúltero, nem efeminado, nem sodomita, nem ladrões, nem avarento, nem bêbados, nem maldizente, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Veja bem, amados, são várias coisas que não herdam o reino do Todo-Poderoso. Amém? Por quê? Porque Deus é santo. Importa que todos nós também sejamos santos. Glória a Deus. Então, amado, tais foste algum de vós, mas vós vos lavaste, mas foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Você, amado, no passado, antes de aceitar Jesus, você fazia tudo isso. Eu fazia algumas coisas? Eu fazia algumas coisas. Entendeu? Mas, como diz no verso 11, diz assim, tais foste algum de vós. Tais foste algum de vós. Quer dizer, algum de nós cometemos isso. Mas vós vos lavaste. Fomos lavados no sangue de Jesus. A Bíblia também diz isso. Nós fomos lavados no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo mal, todo pecado. Mas foste santificados. Nós somos santificados também pelo sangue de Jesus. Mas foste justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amado, o Espírito Santo está aqui. Amado, se eu estou trazendo essa palavra para ti, você que está ouvindo pela rádio Nova Aliança em 95.5, está
pelo periscópio no momento, amado, eu digo para você, seja fiel ao seu irmão, seja fiel ao seu pastor, seja fiel a todos, amado, porque Deus é fiel. Não importa, meu amado, o que nós façamos, tenhamos feito no passado, no nosso passado. O que importa, meu amado, é o que nós somos agora. Agora. Para Deus, importa o agora. Amém? Por quê, amado? Se você se importa com o agora, então, amado de Deus, garanto que Deus se importa muito com você. Deus está assim com você. Veio, tá? Você quer estar bem com Deus? Ande correto. Ande correto na sua igreja. Ande correto na rua. Amado, nós temos que não pecar. Nós temos que lutar contra o pecado. Por que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores? Se somos mais que vencedores, então temos que começar vencendo a nós mesmos, vencendo ao mundo e vencendo ao Satanás, o capeta. Temos que vencê-lo, amado. E eu vou dizer uma coisa para você. Falei no nome dele, digo uma coisa para ti. Ele fica tão aborrecido, que nós, com a nossa pequenez, somos muito pequenos, somos nada, não temos o poder que ele tem, mas digo uma coisa para ti, nós o vencemos toda hora, não é todo dia só não, é todo momento nós estamos vencendo Satanás. Veja bem, então como ele não pode fazer nada contra nós, nada, ele tem que sair fora, porque a Bíblia também diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque, amado, ele não vai ficar na sua frente. Não vai. Ele vai fugir de você. Se você perseverar. Você perseverando, ele vai, amado de Deus, fugir. Sair fora, porque ele é um fujão. E é bom que ele seja fujão mesmo, porque se ele não sair, o que vai acontecer? Ele vai direto para o lugar que é dele, o inferno. Ele estando lá, meu amado, ele não gosta de estar lá. Ele gosta de estar aqui, no mundão, nosso mundão aí. Nosso não deles, né? Porque, como a Bíblia diz, que nós estamos no mundo, eu falei errado, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, portanto não é nosso. Perdão, Senhor, perdão, te peço mais uma vez, pela palavra errada que foi falada aqui e agora. Amém? E glória a Deus. Deus é maravilhoso e Ele, com certeza, me perdoou essa falha. Eu peço perdão também a você, meu amado. Eu falei, saiu, mas me perdoa. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mas vamos continuar com a nossa palestra, amém? Amado de Deus, veja bem. A sensualidade é condenada. Isso ainda continua no livro de Coríntios, capítulo 6, no verso 2, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Amado, veja bem. E repete 2 vezes. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É isso que você tem que fazer. Não se dominar. Não se dominar. Tenta, porque o domínio começa aos pouquinhos. O domínio não começa assim, pá, chegou, foi dominado. Não. O domínio é feito aos poucos. Esse domínio que chega assim, de rodão, esse você pode muito bem sair fora dele na boa. Agora esse que começa aos pouquinhos, um pouquinho hoje, outro amanhã, o Satanás só está usando aquela pinçazinha de tirar
a sobrancelha, conhece aquelas pistazinhas que tira a sobrancelha? Ele usa aquilo para derrubar o homem de Deus, irmão. Ele fica tirando pedrinha por pedrinha, o pedestal, e ele vai tirando as pedrinhas. Ele não tem pressa, não. Tem capeta que é apressado, mas tem outros que não, mano. Ele fica lá, ó, tirando escondido. Tem deles que se esconde, fica lá só. Lá você tem que procurar, lá no profundo do teu coração, onde ele está escondido. Aí você tem que, esse vai só tirando aquela uma pedrinha de cada vez, uma pedrinha, porque de repente vem a queda. E quando a queda vem, amado, aí as coisas ficam ruins para o nosso lado. Portanto, temos que vigiar. Então Paulo já disse aqui, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O Paulo diz que não vai ser dominado por nada de mal. Que ele era um pecador? Claro que ele era. Ele jamais disse que não pecava. Ele só disse que lutava contra o pecado. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Que nós somos templo do Espírito Santo. Amado, veja só, você é um homem de Deus, aí você fuma. Fumar é pecado? Não sei, não está na Bíblia. Mas digo uma coisa para você. Você está fazendo algo que está manchando o seu corpo. E o seu corpo é templo do Espírito Santo. Tem que estar limpo, amado. Tem que estar limpo, não pode estar sujo. Amém? Porque o fumar, meu amado, você pega o cigarro, olha só, pega o dinheiro, para ser mais exato, veja só o que acontece. Você pega o dinheiro, você vai lá no botequim, compra o cigarro, traz para casa, arranca o invólucro, tira um, põe na boca, pega o fogo e acende. Veja quantas coisas você fez para sujar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Gastou seu dinheiro e mete fogo no seu dinheiro. Se podendo fazer outras coisas. Não, você está fumando. O beber, beber é pecado? Não, amado, beber não é pecado. Pelo menos a Bíblia não veio dizer que é pecado. A Bíblia diz para não usar bebidas fortes. Mas veja bem, é pecado? Não. Mas veja bem, você é um homem de Deus e você vai se sujar com a bebida? Foi Satanás que atentou. Não foi Satanás que atentou. Você que quis fazer. Ele colocou na tua cabeça o desejo de beber, tomar umazinha. Você foi olhar, pagou o cara botou no teu copo, botou lá e você bebeu. Mas ninguém botou para você, forçou você a abrir tua boca. Não, você bebeu porque você quis, portanto, está errado. Porque você é templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Você tem que se manter puro. A Bíblia é clara. Se tu é limpo, limpe-se mais. Tu é santo, se santifique-se mais. Amém? Você não é sujo. Porque se fosse sujo, a Bíblia diz para você se sujar mais ainda. Acabou, amado. Amém? Então, não esqueça. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. É Deus que faz isso. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Isso já está falando sobre casamento. Amém? Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque não se diz, serão os dois uma só carne. Então, meu amado, veja bem, não se contamine. O que é que o nosso irmão Daniel falou quando estava preso? O Daniel disse, vou procurar aqui que eu não sei bem onde é que está, mas o Daniel disse, aqui ó, no capítulo 1,
a partir do versículo 5, diz assim, ó: determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa do rei real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiria diante do rei. Veja bem, garoto novo, que o Daniel não era velho, o Daniel era novo, garoto novo mesmo. Veja bem, e ele, como era da família real, ele, Sadraque, Mesaque e Abednego também, foram escolhidos, separados. Então o rei disse para eles comerem aquelas iguarias do rei. Entendeu? O rei determinou a ração a comida que eles iam comer. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Veja bem, o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, a de Belsazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Veja bem, deram comidas boas, mas o povo de Israel tem essa mania, né, de querer o melhor. Lá no Egito eu tinha comida boa, à vontade, tinha pão, tinha carne, tinha tudo, quando estava no deserto. E Deus vai ouvir de tudo. Veja bem, e aqui o Daniel poderia ter usufruído dessas comidas gostosas, né? Comida feita especialmente para eles. Mas acontece que o Daniel resolveu não se contaminar com isso. Resultado, ele pediu ao eunuco para não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poria em perigo a minha cabeça para com o rei. Porque naquele tempo, quando o rei se cismava com uma pessoa, ele mandava cortar a cabeça. Amém? Veja bem. Mas o Daniel disse para o cozinheiro, para o eunuco: vamos fazer o seguinte, você me dá durante um período só. Eu vou ficar. Se durante esse período você vê a diferença que nós estamos, portanto, você continua me dando a comida. Mas se nós estivermos fracos, aí a gente vai comer a sua comida. Tudo bem? Então, olha só. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias que ele pediu, veja bem, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Mas eles passaram, o teste foi 10 dias. Aí eu já ouvi, inclusive eu já fiz no seminário que eu fiz, o jejum de Daniel. Mas veja bem, ele disse aqui que passaria 10 dias a comer legumes e a beber água. Mas o rei tinha dito que eles passariam 3 anos sendo alimentados para depois se apresentar ao rei. Não foi 10 dias o jejum de Daniel, foram 3 anos, amado. Foram 3 anos, não foram 10 dias. Amém? Veja bem. Mas então, ele disse: então vejas diante de ti a nossa aparência e a do jovem que come nas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e o experimentou 10 dias. No fim de 10 dias, a sua aparência era melhor. Estava eles mais robusto do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei.
Foi daí que ele continuou fazendo aquele jejum, que não era um jejum. Ele comia legumes e tomava água. Não bebia vinho e nem nada, quer dizer, um cafezinho ele não bebia, porque naquele tempo também não tinha café. Até tinha, mas ninguém fazia ainda. Mas veja bem, deixa esse café de lado. Então veja bem, amado. O cozinheiro, depois que viu que eles estavam forte, robusto, bonitão, assim como eu, amém? Veja bem, estou brincando, brincadeira. Mas veja bem, então, meu amado, eles continuaram a comer o legumes e tomar a água, porque foi assim que o Daniel pediu e foi atendido por ele, pelo cozinheiro-chefe, porque cada vez que o Daniel passava os dias comendo legumes e tomando água, cada vez eles se fortaleciam mais, porque não ficaram assim meio cabisbaixo, porque falta ferro, falta isso, não faltava nada para ele, amado. Tudo que ele precisava, Deus dava. O que Deus fala lá nos evangelhos? Nos evangelhos que fala, Jesus que falou: buscai primeiro a Deus e a sua justiça. Primeiro você tem que servir a Deus e a justiça dele. E as demais coisas ele te dá. Ele acrescenta as demais coisas. Foi o que aconteceu com Daniel, meu irmão. Daniel passou 10 dias? Não. Passou 3 anos se alimentando de legumes e tomando água. Amados, são 3 anos, né? Glória a Deus. Glória a Deus. 3 anos a pão e água, no caso, né? Mas veja bem, e eles se fortaleceram. Então, amados, quando você tiver com problemas, não pense que você está sozinho. Deus está contigo. Amém? Amados, já são 17 horas e 54 minutos. E eu acredito que o meu tempo está se esgotando hoje. Amém? E eu glorifico a Deus por essa palavra que eu deixo para vocês. Palavra que Deus me colocou no coração. Amém? E hoje nós falamos sobre começamos aqui no dia 2 de agosto, que foi falando sobre livrando-se do fardo. E você se livra do fardo exatamente fazendo essas coisas, fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Amém? E Deus seja louvado, glorificado e exaltado o nome dele. Porque, meu amado, mas antes de terminar, eu gostaria de ler mais um capítulo do nosso livro Bênção do Inverno. Missionário R.R. Soares. Amados, eu estou falando o nome do missionário porque está no livro, o livro é dele. Bem, ele escreveu e eu creio, em nome de Jesus, que tudo que tem aqui é inspiração divina na vida do missionário. Assim como foi na vida dele, está sendo na minha e vai ser na nossa, na sua também. Então eu estou compartilhando algo que vem diretamente de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas. Amém? Diz assim: fazer conhecido o nome do Senhor. É isso que nós estamos fazendo. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia, e em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Amado, Salmo 9 e 10, versículo 9 e 10. Amado, o Senhor, Deus, é um alto refúgio para o oprimido. Você está oprimido?
Busque Deus. Converse com Ele. Fale com Ele, amado. Não tenha vergonha de falar com Ele. Conte seu problema para Ele. Amém? Vergonha é a gente viver uma vida fora da presença de Deus, sabendo que Deus é quem resolve todos os nossos problemas. Mas muitos não chegam ao ponto em que serão guardados e libertos da sua opressão. O fato se dá por não serem ensinados a fazer uso do nome de Jesus. Ora, sem esse nome, não há como chegar à presença de Deus, nem como repreender o inimigo. O nome de Jesus deve ser para o cristão como o ar que respira. Veja bem, meu amado, a presença de Deus, nós temos que estar sempre buscando ela. Amém? Por quê? Porque se você busca o Senhor, com certeza Deus vai te garantir, amado. Amém? Nos tempos da angústia, os cristãos que sofrem do mesmo modo dos ímpios, não obtêm a libertação por não fazer uso do nome de Jesus. Se não utilizamos o direito de usar esse nome, não conseguiremos sequer crer no Senhor. Saiba que crer é mais do que um assentimento mental. Esse é o segredo que os filhos de Deus precisam descobrir para vencer em todos os sentidos. Como cristão, temos a responsabilidade de fazer conhecido o poder do nome de Jesus. Com isso, a nova geração de filhos de Deus aprenderá a fazer a obra divina, usando esse nome. Vamos ao Pai e temos poder para exigir que o diabo e seus males saiam da nossa vida ou da de alguém que pede a nossa ajuda. Além disso, curamos os enfermos e libertamos os oprimidos. O versículo que estamos estudando é bem claro ao dizer que sem conhecer o nome do Senhor, não há como confiar no Altíssimo. Por isso, tanto servo de Deus não tem condições de colocar a confiança no Pai. A falta de experiência em usar o nome, que é sobre todo nome, não permite que as pessoas consigam confiar em quem nunca negou uma só das suas promessas. Jesus fez seus discípulos conhecerem seu nome. Esteja certo de que Deus não o desamparará se você o buscar. No entanto, se essa procura não for feita de todo o coração, você não terá sucesso em achá-lo. Decida encontrar aquele que é o autor de sua vida. E então, empenhe-se em dar ouvido à pregação da palavra. Passe a ler a Bíblia com atenção e aprenda a cumprir as exigências para encontrar o Senhor. Não há outra fonte que salve ou dê proteção a não ser o Pai Celeste. Ele jamais virou as costas a quem o procurou. Por meio desse versículo, ele nos ensina a alcançar seu favor. Portanto, siga as instruções e então você o terá ao seu lado para socorrer em todos os momentos de necessidade. É possível conhecer a pessoa que possui o conhecimento do poder do nome de Jesus pelo jeito como ela reage diante dos ataques do inferno. Ela é intrépida, corajosa e ao mesmo tempo submissa à vontade divina. É assim que o Senhor quer ver você. Amém, meu irmão? Guarde isso. A oração do nosso pastor. Senhor, sabe que Tu és o nosso alto refúgio. Faz com que andemos mais confiantes e determinados. Ainda que o inferno se lance contra nós, não há por que se abalar, pois Tu has de cumprir tudo o que nos tens prometido. É importante viver com essa promessa no coração.
Pois, se o inimigo investir contra as nossas vidas, não temeremos. O segredo é confiar, e isso fazemos porque conhecemos o teu nome. Nesta hora eu ordeno que saia todo o mal que angustia esse eleitor. Nunca, ou esse ouvinte, né? Bem, você que está me vendo pelo periscópio, tome posse dessa palavra. Nunca houve uma pessoa sequer que, confiando em ti, tenha sido desamparada. Agora, isso também não ocorrerá. A tua fidelidade nos dá forças para resistir na provação. E para muitos, hoje é esse dia. Então, toca e liberta essa pessoa agora. Amém? Glória a Deus. Então, sinta-se, meu amado, liberto do mal que o estava afligindo. Glória a Deus. Esse foi a mensagem do nosso R.R. Soares, missionário. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amado. Deus é maravilhoso. Amém. A paz do Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amado de Deus, eu estou respondendo aqui uma colocação. Deus seja louvado. A paz missionária. Amém. Glória a Deus. Estamos juntos, missionários. Estamos juntos, não só aqui no programa, mas com todo o nosso ser misturado aqui na nossa rádio Nova Aliança, em 95.5. Amém. Glória a Deus. Amado, você precisa de oração? Ligue para cá, ligue para nós e nós iremos colocar o seu nome ou vamos orar diretamente a você, para você. Amém? Glória a Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, amado, Deus é maravilhoso. Amém? Amados, eu estou agora terminando o meu programa porque a hora já passou, são 18 horas e 4 minutos e eu quero ainda fazer uma oração e me despedir em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, glorioso, poderoso, maravilhoso Deus, Senhor, Tu és o Rei da Glória. Deus, agradeço a Ti, Senhor, os momentos que eu passei aqui nessa hora, Deus, glorificando o Teu nome, Senhor. Espero, meu Pai amado, que eu tenha feito, Senhor, exatamente aquilo que Tu queres que eu faça. Aquilo que me colocaste no meu coração, Deus, espero ter falado, Deus. E que nada tenha saído de mim, Pai. Porque, Deus, quando nós estamos aqui falando as Tuas maravilhas, falamos para engrandecer o Teu santo nome, Senhor, e não para nos engrandecer. Pai amado, em nome de Jesus, eu Te agradeço, Senhor, esta hora que eu estive aqui, e agradeço ao Espírito Santo que esteve direcionando esse programa. Agradeço, Senhor, a todos aqueles que ouviram este programa, Aliançado em Cristo, pela Rádio Nova Aliança, em 95.5. Agradeço a todos aqueles que me viram pelo periscópio, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos amanhã estar juntos mais uma vez, a partir das 15 horas. Estarei aqui mais uma vez, trazendo uma palavra do Senhor para você, meu amado. Você, minha amada, fique na expectativa, porque amanhã nós temos grandes coisas, porque com o Senhor sempre temos grandes coisas para trazer aos seus filhos. E todos aqueles que ainda não é filho de Deus, aquele que está no momento vendo a rádio pela primeira vez, e aquele que não conhece ainda o Senhor Jesus Cristo, que ele possa, nesse momento, sentir a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo junto a ele, que ele possa, Senhor Deus, sentir que só Tu, Senhor, é o caminho, Jesus,
Tu és o caminho, a verdade e a vida. Só Tu que nos leva à salvação eterna. Só Tu que nos leva diretamente a Deus. Amado, eu te agradeço, Senhor Jesus, pelas curas que foram feitas, Senhor. Peço, Deus, se não houve cura, Senhor, mas que vai haver ainda, Senhor, durante este dia que não acabou ainda. Eu peço a Deus que todas aquelas pessoas que queriam uma oração, todas aquelas que pensavam em pedir e não ligaram para cá, que Deus possa atendê-las a si mesmo, porque Deus é um Deus presente, não é um Deus de amanhã, Ele é um Deus de agora, de já, de hoje. Ele está sabendo o seu problema e Ele vai resolver seu problema em nome do Senhor Jesus Cristo, porque assim nós te pedimos e agradecemos a Ele. E amanhã, mais uma vez, estarei aqui na rádio Nova Aliança em 95.5 e também no Face e também estarei no Periscópio para mais um programa às 15 horas em nome do Senhor Jesus. Amém? Portanto, eu me despeço agora pela rádio 95.5 e espero você amanhã para me ouvir mais uma palavra de Deus. Amém. A paz do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Amados, estamos juntos mais uma vez. Glória ao Senhor. Deus esteja com você. Deus esteja com a sua vida. Fica firme, amado. Não saia da presença de Deus. Amém, amado. E quero te apresentar o meu mais novo álbum, Deus Garante. Quero te oferecer esta linda canção, que também tem por título Deus Garante, que está tocando aqui, exclusivamente, da Rádio Nova Aliança. Glória a Deus.